Gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live, tudo bem? Estamos aí no dia 26/9, 5h30 da tarde. Para bater papo literário, para falar sobre livro. A gente vai bater um papo agora com uma pessoa que já esteve aqui no projeto várias vezes, que eu tive o prazer de encontrar em São Paulo, na Bienal. Fomos ao museu. Ai, que delícia, gente. Vamos poder bater um papinho com ela, para poder saber o que ela anda aprontando. Tô falando da Cris Mendes, escritora, psicóloga, aquele combo que a gente gosta. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Cadê a nossa autora? Quando ela não entra, vamos ver as antologias. Estamos aí em Setembro Amarelo. Nada mais justo do que falarmos sobre depressão. Aliás, é uma das antologias que a gente vai abordar aqui. Dependência Online, onde a Cris também está fazendo parte. Autoconhecimento. Eu acho que ela tá em todas, né? Burnout. Procrastinação. Vozes do Luto. Mas a autora tá em todas as antologias. Sim, é que é bom, né, gente? Eu gosto assim. Não, mas hoje a gente vai falar sobre Vozes do Luto, né? Procrastinação. Ela tá em Stalker também. E autoconhecimento. Cadê a nossa autora? Cadê a nossa autora? Estamos só esperando. Isso aqui a gente já falou bastante, né? Hoje a gente vai falar sobre procrastinação de novo. Cadê a Cris? Ô, Cris, cadê você?
Amada, tô ao vivo no Instagram. Só clicar na foto. She knows. She knows. Pro Instagram, por favor. Ah, muito bem, muito bem. Oi, Monique. Olha, eu vou te falar, se vocês Cadê derem Monique, corda gente? pra mim, eu enlouqueço vocês. Eu falo que é divulgar no Instagram, no Instagram da Bug, a gente faz no YouTube. É uma loucura isso, não é? Eu sei. É. E loucura que eu não tô te vendo, né? Eu só tô me vendo. A tela Ah, tá mas toda preta. a gente aqui tá te vendo e tá te ouvindo muito bem. Não se preocupa não que você tá aparecendo, tá? Tá, Meu amor, seja muito bem-vinda, que bom te rever, tudo tudo bem? ótimo, Monique, tudo ótimo. É sempre muito bom estar fazendo, né, esses bate-papos sobre as nossas antologias. Para mim é um prazer. Eu não perco uma, né? Você já viu. Deus. Eu estava aqui fazendo as contas de quantas antologias você tem. Você só não está em Machado. Você deve ter umas 5 antologias aqui no canal. Olha que maravilha! Eu acho que tem um pouquinho mais. Eu perdi as contas, mas tem mais. Eu acho que são 8, Monique. São 8. Gente, É. é muita coisa, né? Isso é muito bom. Ô, Cris, me diz uma coisa: os livros que chegaram aí para você das antologias, Procrastinação já chegou ou não? Não, não, ainda não, né? Tá no Luto. pedido. O que eu tenho são esses 4 aqui, ó. O primeiro, Ah, né, queridinho, o Dependência Online, que a gente já conversou sobre ele, né? O Burnout e a Luz do Autoconhecimento. Vozes do Luto, amanhã eu faço Aprenda a Dizer Não e Labirinto da Depressão, que são as outras 4, né? Ainda vão chegar. muito bem, eu tô com elas aqui e a gente vai falando um pouquinho de cada uma delas, porque a gente, na temporada passada, a gente falou bastante sobre autoconhecimento, burnout, né? Sim. E essa temporada, como tem um leque aí maior que já chegou aqui e está chegando aí, a gente consegue abordar um pouquinho. Aliás, essa antologia da depressão, a gente está no Setembro Amarelo, um mês importantíssimo de conscientização, né, dessa busca por ajuda, prevenção ao suicídio. E essa antologia, gente, olha, no labirinto da depressão. Ela está lindíssima, porque o leitor, desde o início da primeira página, ele não se ele não se esquece que se ele estiver precisando de ajuda, ele pode procurar não só ajuda emocional, mas ligar para o número 188. Eu deixo sempre aqui, ó, gente. Ligando no número 188, é possível conversar com um voluntário do Centro de Valorização da Vida. Então, todo capítulo ele vai se deparar com essa mensagem que vai acompanhar ele até o final da leitura. E aqui no início eu já coloquei de cara para vocês, ligação de prevenção ao suicídio é gratuita para todo o Brasil. Então essa obra está, essa capa tem toda uma simbologia. Aqui é um cérebro com depressão, um cérebro sem depressão. Esse labirinto aqui completo foi proposital, porque esse aqui parece que está incompleto, mas ele não está. Ele está como o cérebro diz ali. Ele está apagado,
faltando um pedaço, sem atividade. Então, os labirintos caíram muito bem também na simbologia dessa capa. E a Cris participando desse projeto lindíssimo. Eu só tenho que agradecer e torcer para quando ele chegar aí, suprir as suas expectativas, como supriu a minha. Tá, querida? Tenho certeza. Já gostei da capa de cara, né? E o tema nem se fala, extrema relevância, né? E a gente tem mesmo que botar esse livro no mundo, né? Porque as estatísticas só crescem, né, Monique? Cresce, né, o Cris? Você, como terapeuta, você lida com casos de suicídio, depressão? Como é que, se sim, né? Como é que você emocionalmente se prepara para atender pacientes assim? Então, é uma boa pergunta, né? Que eu acho que a gente, como terapeuta, como profissional da saúde mental, não pode, em momento algum, deixar de estar se cuidando em todos os sentidos, né? Como qualquer ser humano, mas eu acho que quem lida com essa área é importante, né? É necessário estar vigilante todo o tempo. Primeiro, em relação às suas próprias questões e recaídas, né? Eu tenho um histórico de depressão, né? Que eu já contei aqui em outras entrevistas. Então, eu tive 2 vezes, em 2 momentos da minha vida, né? Um quadro relativamente leve a moderado, mas é algo que você tem que estar sempre atento, né? Tá ali uma sirene ali que pode soar a qualquer momento se a gente não se cuida. Então, é necessário que o profissional ele esteja emocionalmente fortalecido, cuidando todo o tempo, para lidar com aquilo que ele vai ouvir, né? Com aquilo que ele vai receber numa sessão, né? No consultório, num atendimento. Eu já tive vários casos, né, de pessoas com depressão e, inclusive, com jovens, né, adolescentes com tentativas de automutilação, né, automutilação, que são tentativas mesmo de se autopunir e que isso pode evoluir para uma tentativa de suicídio, né? Nunca tive nenhum caso explícito, assim, de um paciente, né, que tentou de forma direta o suicídio ou que eu tenha tido notícia, né, que cometeu suicídio, não. Esse caso não tive, mas já tive situações muito sérias, né, de depressão, síndrome do pânico, onde a pessoa no seu relato ela traz, né, de forma explícita ou de forma velada, uma vontade de não mais viver, de acabar com tudo isso. E marcas corporais, né? Como já tive esses casos que a gente, né, não tem como não saber, não ver. Vai acompanhando e vai percebendo, né? Quanto a pessoa se automutila, se autopune. Então, Monique, eu digo que não dá, né, para trabalhar na saúde mental se a gente não trata da nossa própria saúde mental, né? Porque nós somos humanos e precisamos, de alguma forma, dar esse suporte e lidar com situações, né? Por exemplo, falando, já que você traz o tema suicídio, ele traz junto a ele o tema luto, né? Que a gente pode conversar daqui a pouquinho. E é muito marcante. Eu já tive situações de pessoas em grupo terapêutico, onde assim, o luto de alguém que perde um ente por uma morte de qualquer natureza e alguém que perde um parente ou alguém próximo por um luto, tem um luto de alguém que se suicidou, é muito diferente. Né? Tem características muito diferentes. Então, assim, a depressão, né? Se fosse aí o tema, ela se não bem cuidada, né? Pode ser um prenúncio aí, né? De uma morte por suicídio, se a pessoa não cuida, se a pessoa não busca ajuda. É uma ponte para isso, né? Então, você pode me interromper a qualquer momento, porque eu não estou te vendo, tá? Se você não me interromper, eu vou falar e falar. Não. E esse ponto que você toca, né, da automutilação, o do luto, porque não tem como a gente falar de uma coisa sem puxar a outra, e a gente vai entrar nesse quesito. Mas é bom as pessoas entenderem, né, que
o Setembro Amarelo, ele é um mês muito especial. É óbvio, gente, que ao longo do ano as pessoas estão falando sobre suicídio, as pessoas estão cometendo suicídio. Não é especificamente em setembro, mas é em setembro que foi ali criada, né, em 2015, essa campanha que busca aí sensibilizar e informar, principalmente, a população sobre a importância desse cuidado da saúde mental, a essa identificação de sinais de risco, incentivando as pessoas a procurarem ajuda, a procurarem uma conversa, a procurarem uma rede de apoio. Sim. Eu sei que é difícil, mas é um mês que a gente tem que bater ainda mais na tecla. Adolescentes estão sucumbindo à depressão por causa de uma tecnologia avassaladoramente rápida. A Sim. vida perfeita, a viagem perfeita, o imaginário perfeito, que só existe na rede social. E isso causa um problema dentro dessa época de 14 a 16, 9 a 17, que adolescente, gente, já é uma fase complicada. Imagina ter que conviver com tantas emoções, com tantos problemas sozinho sem ter que procurar ajuda. Então, esse mês, a gente literalmente bate nessa tecla, porque a depressão não escolhe cor, raça, não escolhe classe social, não escolhe nada. Ela entra sem pedir licença. E no labirinto da depressão, vocês vão encontrar relatos não só pessoais, como também clínicos sobre isso. Aliás, Cris, se você me permitia, eu queria ler um relato aqui. Não é o seu texto, tá? Não se preocupe, não é o seu texto, porque a gente vai falar do seu texto já já. Mas tem um relato aqui que eu lia para uma entrevista que eu dei hoje na rádio de Amazônias, lá no. Com a, esqueci o nome dela. E foi um trecho de um texto que mexeu muito com os ouvintes. Sim. E que impactou muitas pessoas. Uhum. E que resume bem o quanto a gente precisa olhar para o outro com mais carinho. Sim. Olhar o outro e dizer que, por ele estar jogado na cama sem fazer nada, que ele é vagabundo, ou que ela não quer nada, porque às vezes ela está passando por um processo depressivo Sim. e ela não consegue pedir ajuda. Sim. E o texto diz o seguinte: aos 14 anos, assisti de perto a dor da depressão. Após o falecimento do meu pai, minha mãe entrou em depressão profunda e transtorno do pânico. Vínhamos de uma família muito pobre e trabalhávamos na roça, boia fria. Eu, ainda muito nova, por conta da doença da minha mãe, tive que ir para a roça sozinha para ajudar na alimentação. Minha mãe, devido aos medos e tormentos que sentia, só ficava dentro de casa trancada. Eu saía de madrugada para pegar o caminhão de boia fria e só voltava à noite. Em uma determinada noite, cheguei cansada e já fui pegar a roupa para tomar banho, pois o banheiro era do lado de fora. Morávamos em 2 cômodos de madeira, sem forro, cheios de buracos na parede, baratas e ratos. Foi quando, ao esquecer uma peça de roupa e voltar para pegá-la, encontrei já uma corda preparada pela minha mãe, que já pensava em tirar sua própria vida. Tudo aconteceu muito rápido. Foi providencial eu ter voltado para pegar a peça de roupa que havia esquecido. Desesperada, gritei muito, até os vizinhos virem me acolher. Olha que situação. Nossa Senhora, muito forte, né? Muito forte. E enquanto você lia esse trecho aí final, né?
da corda, na minha cabeça veio de imediato assim uma frase: a dor de existir para essa mulher, né, para essa família, estava sendo maior do que a dor de enfrentar todas essas adversidades, né? Então, assim, né, quando a pessoa chega a esse ponto, é porque a dor de existir está insuportável, sabe? Veio essa frase para mim: a dor de existir está insuportável. Então, a pessoa não vê sentido algum em continuar existindo. Isso é muito Ela forte. quer que a dor pare. É isso que ela quer. É, E como ninguém consegue tirar essa dor dela, como ela não consegue lidar com essa dor, isso. ela toma medidas Aí, drásticas. é, Afeta tudo ao redor, né? é, Imagina. é. Então, esse no labirinto da depressão, vocês vão encontrar esse texto e vão encontrar tantos outros sobre essa condição, tá? O da Cris, a Cris vai voltar a temporada que vem e a gente vai continuar falando sobre depressão, mas não vai fazer Sim, assim, não. sim, sim, Não é? sim. Por quê? Quando a gente fala também de luto, ó, que a Cris está participando, existe uma linha muito tênue entre eles. Quem está de luto muitas vezes desenvolve um quadro depressivo muito grave. A gente sabe que o processo de luto é um processo árduo de se enfrentar. Você perder quem você ama, imagina, a vida muda, você muda. Uhum. Ô Cris, por que você acha tão difícil, tão problemático as pessoas ainda não quererem falar sobre a morte, evitarem a falar sobre algo que é a única coisa certa que a gente sabe que vai acontecer? Poxa, Monique, olha, essa pergunta acho que demandaria, assim, sabe, muito tempo para a gente conversar, mas o que eu digo é o seguinte: a forma como você enxerga a vida e a sua passagem por aqui também vai escrever, vai traçar, né, muito de como você encara a morte, né? Então, isso está muito ligado, né, à sua própria autopercepção, né, à sua história de vida, a forma como você se conecta com o transcendente, com outros planos, sabe? Porque a gente, principalmente a gente como ocidental, a gente é muito apegado à matéria, né? Aos personagens que a gente vive aqui. Então, é como se a gente realmente só achasse, né, que só existe esse 3D aqui, que a gente pega, que a gente olha, que a gente cheira, né? O mundo das sensações. Mas se a gente vai mais fundo, né, investigar e se abrir para outras possibilidades, a gente começa a enxergar a morte de uma outra forma, né? E eu digo para você isso muito baseado até numa experiência muito pessoal que eu trago no livro, né? Eu não vou ler o texto de Voz do Luto, eu tenho ele aqui, mas o fato, né, de talvez ter atravessado, tratado, mergulhado em mim, né, para me cuidar de uma depressão lá atrás, talvez foi um passo a me preparar para o que viria no ano de 2016, né? Que nesse ano foi o ano onde meus pais partiram desse plano no mesmo dia, os dois, né? No mesmo dia, em circunstâncias diferentes, em horários diferentes, mas foram sepultados juntos. Então, eu digo para você, por que eu estou trazendo isso? Porque esse fato em si poderia ser um gatilho, seria um gatilho muito forte para ter uma depressão. Não só pela ligação que eu tinha com eles, né? Por ser um duplo luto, né? Numa circunstância inusitada, no mesmo dia. Então, eu digo para você, se eu não tivesse talvez pavimentado essa estrada, né, interna minha, emocionalmente, mais para trás, talvez eu tivesse mergulhado numa profunda depressão, mesmo tendo essa busca, né, de me cuidar, mesmo tendo um forte esteio espiritual,
mas é uma dor que não dá para explicar, né? Sim. Então, eu acho que depois desse fato na minha vida, eu comecei a encarar a morte de uma forma muito mais leve. Porque eu digo para você, acho que a perda de um pai, de uma mãe, ou de um pai e de uma mãe juntos, te prepara, né, para outras dores na vida e que você começa a atravessar, talvez, de uma forma diferente, né? De uma forma diferente. Eu não sei como é que você vê isso, né? Você de fora, ouvindo relato. Eu digo o seguinte, para mim, é claro que isso, num conceito, é uma coisa, na prática, né? Às vezes a gente sente diferente. Mas hoje eu sinto a morte de pessoas próximas de uma outra maneira, sabe? De uma outra maneira. Porque para mim a morte é você mudar de dimensão. É você tirar essa vestimenta e seguir viagem. É Pois, assim que eu encaro hoje. Pode parecer uma coisa fria, mas não é. Eu acho que é uma maneira sábia de encarar a morte. pois é, e o título do teu livro é interessante por causa disso, porque levanta justamente essa ideia. Você tem medo da morte? De que morte falamos? Ou Isso. seja, que morte? A gente não morre, a gente só muda de plano. A Sim. gente só tira essa casca que já não nos serve mais, porque ela não serve. A gente habitou essa casca aqui para evoluir. Quando essa casca chegou na data de validade, a gente sai dessa casca e vai para um plano, um outro plano. Sim. Então, assim, gente, não quero dizer que, que vocês têm que acreditar no que eu e a Cris acreditam, não. Cada um acredita no que quer. Mas Sim. seria muito injusto, uma pessoa como a Cris, por exemplo, que acabou de nos relatar, perder pai e mãe no mesmo dia, sepultar os dois no mesmo horário e nunca mais revê-los. É. Não tem Pois é. lógica isso. Não tem É. nem como a Cris perguntar, mas por que os dois de uma vez só? Não teria lógica, Uhum. né? Então, Isso dá pano para manga, né? Para muitos não é, papos. Cris? Não é? É, é. Agora, eu quero. Oi, desculpa, Monique. É porque eu não Não, estou não, te pode vendo, falar. né? Não, Eu, pode eu, falar. eu queria trazer um outro aspecto da sua fala, que eu trago no meu texto, né? Em um dos meus textos de Vozes do Luto, que quando eu pergunto de que morte você fala. Não é só pela questão, né, da imortalidade da alma, né, que segue, Sim, mas também pelas. Eu falo também nessa pergunta, está embutido nessa pergunta, o que a gente chama dentro da psicologia, né, dentro do existir, as mortes simbólicas, as mortes em vida, as mortes de sim, momentos da nossa vida que já não cabem mais. Aquela sim, tal mudança de ciclo, né? Então, fechou um sim, ciclo, aquilo é uma morte, né? Tu separou de uma relação, de um casamento, aquilo é uma morte. Você sim, perdeu um emprego, entrou numa dor, fechou aquele ciclo, aquilo também é uma morte. Então, são pequenas mortes neste mesmo corpo, nesta mesma existência, nessa mesma vida, que trazem também dores, né? Que trazem dores e que podem ser também, igualmente, gatilhos para uma depressão. Depende do momento que a pessoa se encontra, como é que ela está emocionalmente, tudo são gatilhos, de alguma forma, entende? Então, não falo exclusivamente da morte em si, né? Daquilo que a gente entende como morte, mas das mortes simbólicas ao longo de nossos anos de vida. Isso também é muito importante, porque às vezes, sabe, não se dá importância a essas pequenas mortes, se banaliza, né? Como fala, só porque perdeu o emprego, ou só porque acabou uma relação, tá desse jeito, né? A gente ouve falar muito. E às vezes se invalida o sentimento, a dor da pessoa, se desqualifica, e aquilo pode acentuar um estado que já tem ali, talvez, né? De uma pré-depressão e gatilhar. Então, muitas vezes as pessoas não compreendem como é que uma pessoa, de repente,
entra em depressão, não é de repente. Não, Às vezes ela vem de um ciclo de várias mortes simbólicas que não foram bem cuidadas, olhadas, e aí desemboca num quadro depressivo, num quadro ansioso ou de outra natureza, entende? Eu acho que é muito importante falar sobre isso, sobre esse acúmulo de pequenas mortes não vistas. Exatamente. A gente morre em vida também e a gente precisa lutar, né, contra esse processo de luto. Final de uma relação. Gente, quer ver um luto em vida terrível? Eu conheço um casal, já são, né, bem mais velhos, obviamente. Eles fizeram 50, 40 anos de casado. E um dia ele virou para ela e falou que não queria mais ficar casado. Que Uhum. ele estava indo embora, que ele queria outras coisas. A gente acha até hoje que ele arrumou uma mulher mais nova, né? Sim. Porque ele largou tudo. E foi embora. Essa mulher, ela viveu uma depressão, um luto, porque ela perdeu o marido, o único e primeiro companheiro que ela teve na Sim. vida, que ficou com ela há mais de 40 anos, que, sabe, gente, é uma vida É. para um cara, de repente, acordar e falar que não quer mais. Então, ela vivenciou um luto ali, um quadro depressivo, que ela não saía de casa. Ela queria morrer, ela Uhum. queria morrer. Ela estava em luto, ela nem banho tomava. E ficou assim durante esse processo de 6 meses, 8 meses, até ela se conscientizar de que ele realmente não voltaria, que a vida não voltaria. Sim. Gente, quando ela começou a se reerguer emocionalmente, né? O cara infartou e morreu. Isso num período de um ano e pouquinho. Nossa. Volta ela para o estado de luto novamente. Que agora ela Uhum. perdeu de verdade aquele. Por mais que não estivesse com ela, Sim. aquele cara. Né? Então, dois lutos aí que ela. E aí vieram outras questões também. Então, o luto está muito relacionado a isso, né? O perder em vida, o enlutar em Isso. vida. Isso. Tem uma pergunta aí, Cris, para Eu você. estou Deixa vendo eu ver. aqui, né, um comentário. Você quer ler? Quer que eu leia? Como é que Pode você ler, quer fazer? pode ler. Então, aqui, Góticos fala o seguinte: o ser humano se adequou ao longo da sua trajetória nessa terra. Com a infinidade de gatilhos que passamos ao longo de cada dia, você acredita que vai chegar um momento em que haverá um direcionamento para transformar dor em estímulo? Então, eu acho um comentário, uma pergunta muito boa, né? E eu digo o seguinte, né, pela experiência pessoal e pela experiência de atender, né, várias pessoas que vêm com diferentes demandas, eu digo o seguinte: os gatilhos, as dores, eu acho que elas fazem parte da trajetória humana na direção de um aperfeiçoamento e um aprendizado, né? Que eu acho que a gente está na Terra para vivenciar experiências. Né? Agora, o que eu creio, né, a despeito dessa última questão aqui, você acredita que vai chegar um momento que haverá um direcionamento? O que é que eu acredito? À medida em que a gente se fortalece emocionalmente, espiritualmente, a gente consegue atravessar as dores, né, as travessias mais difíceis da vida com mais serenidade. Então, o que eu creio é os obstáculos, as dores, os desafios, eles não vão, né, desaparecer. Mas a gente, à medida em que ganha sabedoria e aprende a lidar com as situações dessa forma mais sábia, eu creio que há sim um direcionamento no sentido da gente sofrer menos, sabe? Essa é a ideia. A gente consegue olhar a vida de uma forma de modo que a gente passa a sofrer menos, pelo modo
como a gente olha a vida, né? Porque a infinidade de gatilhos não vai desaparecer, né? As emoções não vão evaporar, mas a gente consegue desenvolver um novo olhar sobre a vida, né? Sobre as circunstâncias e diminuir o grau e a intensidade das nossas dores. É nisso que eu acredito, porque é isso que eu tenho na prática vivenciado, assim, depois da pandemia, né? Depois de uma separação muito dolorosa, depois de ter fechado o ciclo de anos de profissão como professora universitária, né? É um luto também. Então foram várias mortes em um ano só, sabe? A dor foi intensa. Então a gente vai aprendendo, né? A olhar de uma forma diferente para essas mortes, né? Para transformar a dor em aprendizado, eu diria, em aprendizado. Né? É isso. Muito bem. Agora, Cris, você está hoje trabalhando virtual, presencial? Qual é o seu Instagram? O meu Instagram, por enquanto, né, é Cris Mendes, Cris com Y, Cris Mendes.terapias, né? Então, hoje eu me divido entre a carreira, né, de terapeuta e escritora, trabalhando muito mais virtualmente do que presencialmente. E muito mais, assim, muito mais que eu digo, uma carga bem menor de trabalho, tá? Hoje eu não me permito mais ter aquela loucura de vida que eu tinha, né? Quando estava na universidade, quando tinha consultório em prédio comercial. Hoje eu atendo na minha casa, né? Num espaço na minha casa. Mas eu trabalho muito mais, Monique, com grupos. Né? Hoje minha escolha é por estar acolhendo rodas de conversa, oficinas de escrita terapêutica, sabe? Do que demandas muito mais individuais. Né? Eu trabalhei desde 2011 em consultório atendendo individualmente e senti um chamado para trabalhar mais com grupos, tá? Mas ainda atendo, sim, individualmente, né? Mais online do que presencial. Mas tem ainda espaço, sim, para atendimentos presenciais, tá? Aqui nesse espaço que é casa e é espaço também terapêutico, né? É assim que tem funcionado hoje. Tá aí, ó, já segue lá a Cris no Instagram, o arroba dela. A Cris já esteve aqui várias vezes, vai voltar a temporada que vem. A gente falou hoje um pouquinho sobre essa dinâmica, né, da depressão, do luto. A Cris está em autoconhecimento, tem Ontologia Saiana, que ela também está participando. Assunto com Cris é o que não falta, gente. Adoro, adoro. Não se preocupem. Querida, quero muito te agradecer por esse tempo, por essa conversa. Dizer que você vai sair para descansar. Descansa, aproveite. Sim. É bom, faz bom à saúde mental. Muito. E que na volta você venha cheia de energia para produzir livro, participar de antologia, fazer mais lives sobre saúde mental. Estaremos aqui aguardando. Obrigada, tá? Com certeza, Monique. Eu que agradeço e aproveito, né, aqui esse final para convidar você, né, e quem mais quiser, para uma outra live hoje às 20 horas, que é um tema bacana, que é um tema que vai falar de educação emocional, arte e literatura, com um escritor aqui da Bahia. Então é só entrar no meu Instagram às 20 horas e a gente vai ter esse papo que vai falar justamente desse tema. Como conversar consigo mesmo, né? Com as suas emoções, através da arte e da literatura. Então tá tudo conectado com o que a gente tem conversado aqui. Fica aí o convite, tá bom? Que maravilha! Já segue a nossa autora lá para vocês não perderem. Lembrando que esse bate-papo vai ser gravado no canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, TikTok, Kawaii, Instagram e Facebook do Livro Não Me Livro ou aqui no Instagram, @MoniqueMM18. Cris, um beijo. Beijo, querida. E sucesso aí nas próximas lives, nas próximas antologias. Estamos juntas. Um beijo grande. Tchau, tchau.